Devocional e oração do dia. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Mateus 21, versículo 31. Publicanos e prostitutas entrarão no reino de Deus primeiro que vocês. Olha que declaração forte, queridos. Para quem não sabe, os publicanos, naquela época, eram cobradores de impostos. Na verdade, eles eram muito mal vistos pelo povo judeu, pois eles eram judeus que cobravam impostos do próprio povo, a mando dos romanos. Mas olha só, queridos, o que Jesus diz aqui, que estes cobradores de impostos e as prostitutas entrariam no reino de Deus primeiro do que os fariseus. Para quem não sabe, querido, o que eram os fariseus, era um grupo de judeus que, por seguirem as leis de Deus, eles se achavam bons o suficientes para herdar o reino de Deus. Eles não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, na grande maioria dos fariseus, e mesmo seguindo as leis de Deus, mas eles não entendiam o verdadeiro sentido destas leis, pois não havia amor ao próximo. E por que Jesus diz aqui que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus primeiro do que estes religiosos que buscavam seguir, de certo modo, as leis de Deus? Algo que eu e alguns irmãos notamos ao sair para evangelizar, que aquelas pessoas que aparentemente estão bem, por serem trabalhadoras, por serem até mesmo pessoas de idade, na grande maioria, poucas elas dão a devida atenção quando estamos evangelizando e abordamos perguntando se teriam tempo para falar de Jesus ou até mesmo ao entregar um panfleto. Essas pessoas, queridos, que aparentemente são boas pessoas, e na verdade podem até ser boas pessoas aos olhos humanos, na sociedade, mas essas pessoas, elas acabam recusando, a grande maioria, não podemos generalizar, mas elas recusam ouvir a palavra de Deus, pois assim como aqueles fariseus, elas se sentem boas o suficiente para ouvirem sobre Jesus. Afinal, elas entendem que são boas pessoas, que não fazem mal para ninguém, então Deus já está com elas. Para que ouvir sobre Jesus e arrependimento e vida eterna? Afinal, ela já faz coisas boas o suficientes para entrar no reino de Deus. Enquanto, queridos, quando nós vamos em pontos de vendas de drogas, por exemplo, para evangelizar, a grande maioria para nos ouvir e deixa com que nós compartilhemos a palavra com eles. Ou por quê, queridos? Porque eles sabem, ao contrário daquelas pessoas que vivem uma vida em sociedade de uma forma mais correta, essas pessoas que estão todas erradas, elas sabem que estão erradas e por isso elas dão atenção à palavra de Deus, pois elas sabem que estão em um caminho errado. Desta mesma forma, queridos, eram os fariseus. Eles se achavam bons o suficientes para ouvir sobre arrependimento. E aqui Jesus diz que os publicanos e as prostitutas estariam mais perto do reino de Deus do que eles. Por quê, queridos? Será que os publicanos e as prostitutas seriam salvos mesmo continuando vivendo dessa forma? Não, queridos, mas com certeza eles davam mais ouvido às palavras de Jesus, pois eles sabiam que estavam vivendo uma vida errada e dessa forma sabiam que precisava se arrepender, crer em Cristo e dessa forma ser perdoado, receber a vida eterna. Da mesma forma, queridos, você pode se achar bom o suficiente
para ouvir sobre Cristo, sobre arrependimento. Você pode se sentir uma boa pessoa e achar que esta mensagem não é para você, mas pense nisso, queridos. Não existe ninguém bom o suficiente para apagar os próprios pecados. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus fez isso ao entregar a sua vida naquela cruz para que publicanos, prostitutas, ladrões, assassinos, imorais pudessem se arrepender, pudessem receber o perdão pelos seus pecados e dessa forma receber a vida eterna. Queridos, não se ache bom o suficiente para parar e refletir acerca do que Jesus fez naquela cruz. Se não fosse o sacrifício de Jesus, queridos, ninguém seria salvo, pois não existe ninguém bom o suficiente para apagar os próprios pecados. E todos nós, queridos, dependemos da misericórdia de Deus, do sacrifício de Jesus, para que nós possamos receber o perdão e desta forma a vida eterna. E é isso que eu peço que reflita, queridos. Será que você também não tem endurecido seu coração para a palavra de Deus, pois se acha bom o suficiente? Acha que está com Deus, independente do que faz? Não, queridos. Jesus nos chama ao arrependimento de nossos pecados. Lembre-se que não há ninguém bom, somente Jesus. Ele sim é perfeito. E é por isso que Jesus diz que publicanos e prostitutas estariam no reino de Deus primeiro do que aqueles que se achavam boas pessoas, pois elas sabiam que eram pecadoras e que necessitavam do arrependimento. Pense nisso, queridos. Ainda há tempo de se arrepender, crer em Cristo e receber a vida eterna. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por tamanha misericórdia, por ter enviado Jesus Cristo para que pecadores como nós, Senhor, pudéssemos, através do sacrifício de Jesus, ter o perdão de nossos pecados, nos arrependendo destes pecados, Pai, entregando a vida a Cristo. E é isso que eu lhe peço, Pai querido. O Senhor Jesus pagou um alto preço naquela cruz por misericórdia, meu Deus. E eu peço a Ti, Senhor, que cada um que está ouvindo essa mensagem entenda que só por meio de Jesus pode ser perdoado e receber a vida eterna. Entre, Pai, em cada coração que está ouvindo esta mensagem, leve eles ao arrependimento e à salvação por meio de Jesus. É o que eu lhe peço, Pai querido. Amém.